Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Equilibrando Pratos. Eu sou a Thaisa Wendhausen Ravagnani. E eu sou Ana Lúcia Rafael e eu tenho certeza que vocês vão amar o nosso convidado, o querido Tom Coller, que vai contar um pouco da vida dele, como ele transformou o caos, né, numa família, onde se transformou num livro e tantas palestras que ele tem dado aí pelo mundo. Legal, meninas. Obrigado pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui com vocês. É um prazer imenso. Você que está em casa, saiba que essa conversa aqui hoje vai mudar um pouquinho a maneira como você vê famílias e dividir essa história aqui com vocês, dividir o que a gente passou, dividir o livro, dividir esses conhecimentos. Aqui no Equilibrando Pratos vai ser muito, muito rico. E que bom que a gente tem essa oportunidade de discutir esses assuntos aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Estamos honradas, né, Ana? Muito Estamos felizes, honradas, né? super felizes da gente ter esse contato, de você ter aceito o nosso convite. Assim, super especial. E assim, Tô, a gente já sabe algumas coisas, né, sobre você, sobre a tua história, que é uma história muito inspiradora. Você tem um papel aí muito importante, você está fazendo um trabalho espetacular aí para a sociedade, para todas as pessoas. Então, conta para nós como é que começou essa tua jornada do Papai em Dobro. Uhum. Como que, após uma história, né, que teve após a perda da tua esposa, como é que você encontrou forças em meio a esse caos e você está aqui hoje? Olha, pergunta capciosa, mas assim que é bom começar, né, gente? Vamos lá. Primeiro, né, para quem não me conhece, estou na rede social como Papai em Dobro. Acho que as meninas vão colocar isso durante a programação aí do podcast. Mas também eu sou publicitário, educador parental, sou psicanalista, né, também escritor, palestrante. Estou aqui até em São Paulo fazendo várias palestras nesse momento. E tenho lançado recentemente o livro Como Ser uma Família Extraordinária. Além disso, gente, como é que eu passei por tudo isso? Como é que foi esse movimento? Não foi forçado, foi natural. Aconteceu de maneira natural porque eu tinha 2 crianças pequenas em casa e eu precisava dar o melhor lar que eu podia para essas crianças, sabe, meninas? E ao fazer isso, eu percebi que eu estava não só me transformando, mas transformando outras pessoas que começaram a engajar com o meu perfil da rede social. Eu resolvi então mudar o nome do perfil para Papai em Dobro. Comecei a postar mais vídeos do meu dia a dia de pai solo. Comecei a mostrar como é que eu estava fazendo com crianças tão pequenas e dando conta sozinho e trabalhando fora. Eu trabalhava numa multinacional na época, como é que eu estava fazendo para fazer tudo aquilo acontecer. E de maneira natural também eu fui buscar conhecimento. Porque eu precisava fazer do meu lar um lar feliz, embora havia acontecido uma tragédia na nossa família. E o que te buscou? Aliás, o que te levou a buscar esse conhecimento ali? Qual foi o gatilho, né, para você buscar todo esse conhecimento? Olha só, eu tinha um colega na escola chamado Marco Aurélio. E o Marco Aurélio não tinha mãe. Ele era uma criança mais triste, mais quieta. Certo. E eu morria de pena do Marco Aurélio. Morria de pena. Tentava ficar amigo dele, me aproximava dele, fazia as coisas com ele. Quando eu fiquei viúvo, eu lembrei do Marco Aurélio. E eu não queria que ninguém tivesse pena dos meus filhos. E eu falei, o que é que eu preciso fazer para que as pessoas não sintam pena dos meus filhos? Para isso, as pessoas vão ter que ver meus filhos sorrindo, alegres, felizes. Mas como é que eu faço nesse mundo de dor que a gente está vivendo? Não teve outro jeito senão ser estudar, buscar conhecimento. E aí eu percebi que quanto mais a gente busca conhecimento para melhorar as crianças, a gente percebe que a gente tem que mudar nós mesmos. A transformação acontece na gente e depois a gente transfere para eles. E aí a gente consegue, para quem me acompanha nas redes sociais, ver as crianças felizes, brincando, tendo uma vida praticamente normal, mesmo sem a mãe. E eu consegui quebrar essa padrão que eu tinha mental do Marco Aurélio, que, né, era uma criança mais quieta, mais triste e assim por diante. Que interessante, ele já teve uma vivência, né, Ana, assim prévia, que ele percebeu ali que ele tinha que dar um rumo diferente. Então, eu vou pedir para você explicar um pouquinho o que é o caos, porque eu penso que você está falando sobre isso. Uhum. E nem sempre as pessoas
ainda, né? Porque eu acredito que vocês agora vão acompanhar depois desse bate-papo, mas assim, porque você fala do que aconteceu na sua família e o que você quis para sua família. Você falou, eu quero que meus filhos sejam filhos felizes, apesar de terem perdido a mãe tão precocemente. Eles tinham 1 ano e 4, é isso? 1 ano e 3. A menina tinha 1 e o menino tinha 3. Exatamente. Então, você foi estudar. Isso a gente já pode chamar que foi o caos que aconteceu? O que é o caos que você fala tanto? O caos, eu acho que começa quando você tem um fato fatídico, olha só. Mas um acontecimento fatídico que te tira do lugar, tira toda a tua rotina, tira o que você espera, você tem que fazer novos planos, novos rumos. Não é nem recalcular a rota do GPS, é jogar o GPS fora, sabe? Criar o GPS, rotas, criar o GPS. GPS do zero. E o que eu posso dizer sobre isso, né? O caos. Existem questões onde você provoca o caos intencionalmente. Sim. Mas eu acho que não é bem essa que você quer saber. Não. Acho que essa até para depois, né? Até depois. Quando a gente perguntar o equilíbrio dos pratos, essa vai ficar para o final. Essa vai para o final. Melhor para o final. Mas pensa só. Quando acontece uma coisa trágica na nossa vida, ou alguma coisa que você não consegue suportar, que está doendo muito, o que a gente costuma dizer? Que a gente foi para o fundo do poço, para o abismo. Primeiro fato. Quando a gente chega no fundo do poço, no abismo, ou do abismo, a gente está no fim. Não tem como ir mais para baixo. Então ali é o limite. Primeiro disso. Primeiramente essa parte. Depois disso, que você está nesse lugar no fundo do poço, se você olha adiante e você vê paredes. Você olha para o lado, vê paredes. Olha para o outro lado, paredes. Para trás, paredes para o chão, os seus pés encharcados de água, porque com o fundo d'água que ficou ali no fundo do poço. Isso é o caos. Isso é o caos. Mas agora, quando você está nessa posição, você não tem muita escolha a não ser querer sair dali. E para isso, só tem um jeito, que é olhando para cima. Quando você olha para cima, o que acontece? Quando você olha para cima, a gente vê luz. A gente vê os pássaros voando lá em cima. A gente vê que lá em cima está quente, ali embaixo está frio. A gente vê um monte de coisa boa lá em cima. Mas então, como é que eu faço para sair desse fundo do poço e querer escalar até o alto? Eu já gritei, ninguém me ouviu. Eu já tentei procurar uma corda, ninguém me ouviu. Eu não tenho ferramentas para subir e ninguém me ouviu. Então você se ajoelha. E você faz as suas orações, faz aquilo que você tem que fazer, chora, pensa. A noite vem e você está lá, no fundo desse poço. E depois, no dia seguinte, pela manhã, os primeiros raios de luz que começam a entrar atravessados nesse poço mostram uma pedra que está quebrada, meio lascada, e que você possivelmente consegue tirar ela. Você tira essa pedra. E aí você vai conseguindo colocar essa pedra quebrada entre as outras pedras do poço. E assim podendo arrancar uma por uma, até que você consegue construir uma escada e sair desse poço. E lá no alto, você de novo, agora cai no chão de joelhos e chora. Porém, de glória, de alegria, de felicidade, de que você conseguiu sair. Mas o mais importante nisso tudo não é só o cair no poço ou sair do poço, mas é o processo que você precisa passar para poder sair do poço. Porque quando você está lá no fundo do poço, você se pergunta das suas escolhas, você se questiona daquilo que você já fez na vida, você se questiona daquilo para onde você está indo, se você está agindo de uma maneira correta para que você construa as coisas certas. Então, ao chegar no topo, você tem esse momento de, digamos, Ana, glória, Sim. digamos assim, mas ao mesmo tempo você já não é mais a pessoa que estava lá antes. Você também faz a pergunta de quando, no meu caso, eu não tinha como fazer essa pergunta, porque foi uma coisa imposta pela vida. Mas muitas vezes a gente está no fundo do poço por escolhas que nós fizemos no passado. Sim. Com certeza. E vale nesse momento que você está lá de joelhos, chorando com a água, empoçando seus pés, pensar e refletir sobre essas escolhas. E também se perdoar delas.
não se culpar muito, né? Porque esse processo de cura ele precisa dessas etapas e às vezes a gente quer pular esses processos. Então, na minha vida aqui eu percebi que eu precisei passar por tudo isso, porém, a minha benefício de sair do poço é que hoje eu consigo falar para muitas pessoas de como sermos felizes em família. Eu consigo falar para as pessoas de como a gente consegue quebrar padrões, crenças de comportamentos que são prejudiciais aos casais, aos filhos e assim por diante. Ao chegar no topo desse poço, eu percebi que eu poderia ver coisas positivas, mesmo em situações muito difíceis. E essa história que eu conto do fundo do poço é até uma história meio recente, que veio muito à minha mente dessas observações que a gente vai passando, sabe? Mas se vocês quiserem, eu tenho até mais uma história sobre essa. Mas eu acho interessante, né, Ana? Não, e eu gostaria até, porque nós até já sabemos, mas eu penso que é interessante, né, as pessoas saberem que quando aconteceu o fato com a sua esposa, te deram opções que não foram exatamente as que você escolheu. Sim. Né? Opções, muitas vezes, que parte de um pressuposto que o homem não é capaz de cuidar dos seus filhos. Perfeito. Eu gosto muito de fazer a pergunta, né? Cadê a mãe dessas crianças? A pergunta que é a pergunta que eu mais ouvia em tudo quanto é lugar que eu visitava. Eu andando com os dois no colo, de repente eu parava em algum lugar para almoçar com eles, e as pessoas chegavam, amigo, você quer uma ajuda aí? Cadê a mãe? Você veio sozinho? Como assim? Eu entrava dentro de um pronto atendimento porque alguém estava com febre, eu ia buscar um médico. Não, o senhor não pode entrar com os dois no ambulatório, só um de cada vez. Não pode, como assim? Cadê a mãe, então? Um de cada vez. Sou cadê a mãe? uma vez, né? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Não tem mãe, gente, não tem mãe. Cheguei a escutar muitos absurdos disso, né? Quando eu estava no parque brincando com eles, quando fui num buffet infantil, uma vez uma senhora me abordou, viu que eu cheguei com as bolsas, coloquei os dois no chão, aí sentei na cadeira, ufa, né? E a senhora veio, moço, tudo bem? Tudo? Você precisa de uma ajuda? Não, tudo bem, senhora. Você veio sozinho? Eu falei, vim. Mas e cadê a mãe das crianças? Eu expliquei para a senhora, né? Tava curiosa, tadinha, né? A mãe faleceu, senhora. Que pena. E você, né? Mora sozinho com eles? Sim, eu moro. Essa senhora vira para amiga dela, que estava do lado, e diz assim, um homem tão jovem não merece viver assim. Engraçado, se fosse uma mulher. Essa pergunta, né? Se fosse uma mulher. Por que também ninguém pergunta cadê o pai dessas crianças? Sempre cadê a mãe? E nunca cadê o pai? Né? Porque foi construído isso, né, Tom? A figura da mulher como uma figura que tem por obrigação cuidar da sua família. E muitas vezes a mulher é colocada nessa função, né, Ana? E é triste, né? Porque, como você fala, né? Será que o cuidar tem gênero? Né? O cuidado, ele tem que ser atribuído a um gênero. As pessoas, a sociedade construiu isso. Sim. Como que você enxerga? O homem, olha, abre várias camadas aqui, mas vamos lá. O homem também... cuidado não é masculino, cuidado não é feminino, cuidado é humano. Uma coisa que eu gosto muito de dizer por aí. O homem não foi estimulado, encorajado, ensinado, empurrado, obrigado a cuidar. Nunca. Sim. Pouquíssimos homens fizeram isso. Eu talvez seja um homem diferente, sabe, Ana e Thaisa, porque com 10 anos de idade eu já cozinhava, trocava minhas irmãs, mandava para a escola, limpava a casa. É muito diferente. Eu já tenho um histórico um pouco diferente. Então, o que me facilitou um pouco a minha vida, até depois também de ficar viúvo e até no meu casamento. Mas o fato é que esses homens são culpados? Entende? Será que esses homens estão aí, às vezes, não ocupando esse papel que pode ser dividido porque eles só são homens ruins? Não. O fato é que, se você olhar socialmente falando, a sociedade não coloca o homem nesse papel de cuidador em várias situações. Vai numa loja de brinquedos, por exemplo. Se você for numa loja de brinquedos,
Na área masculina é muito legal. Tem lá Lego, Hot Wheels, carrinhos, um monte de coisa super bacana. Brinquedos esportivos, futebol, bolas e um monte de coisa. Você vai na parte das meninas, é um treinamento para elas. É uma cozinha cor-de-rosa, é um fogão cor-de-rosa, uma geladeira cor-de-rosa, tudo cor-de-rosa. Né? Então, sim, que estímulos a gente tem aí para isso? E até peço para vocês que estão aqui, também para quem está em casa, que vá para o Google e dê um Google em catálogos de brinquedos Suécia. Vá no Google Imagens e vocês vão ver que lá as crianças, eles promovem uma equidade de gênero muito grande, colocando os meninos para brincar de cozinhar e as meninas para brincar na construção civil. Olha só que interessante. Os catálogos de brinquedos mostram isso muitas vezes para que não se tenha apenas o cuidado voltado para as mulheres. Então são dados aí, coisas que a gente vê muito no dia a dia. E por outro lado também, se a mulher, da mesma maneira que o homem, ele não é estimulado a cuidar e etc., e quando um pai é visto com 2 crianças, as pessoas, nossa, né? Cadê a mãe? As mulheres também, por outro lado, quando são engenheiras, e aí eu quero me colocar nesse bolo, elas também são vistas, nossa, mas ela é uma engenheira? Ela está nesse lugar? Então, da mesma forma, né? Uhum. Como as mulheres, os homens não foram ensinados a isso, as mulheres também não foram ensinadas ou incentivadas, encorajadas a serem engenheiras. Com uma diferença, não é, Thaís? É que muitas vezes o homem, quando ele começa a cuidar, ele é bem visto, não é, Tom? Depende. Como é que é? Depende, porque olha só, quando a gente passa a cuidar, a gente é bem visto pelos nossos filhos. Uhum. Você sente isso? Porque eu acho que é legal você falar para o público masculino isso, porque eu sempre falo, os homens que começam a cuidar, veem que é gostoso cuidar, essa proximidade. O prazer de cuidar é fantástico. Agora eu entendi a tua pergunta. O prazer de cuidar é fantástico. Né? Homens que cuidam e são mais participativos, primeiro que eles têm um relacionamento mais feliz com a sua esposa. Sim. Né? Homens que são mais participativos vivem mais, têm mais longevidade. Olha, que interessante. Homens são mais participativos, têm mais senso de responsabilidade, gestão de conflito, melhor conexão com os filhos, menos estresse e a sua saúde mental melhora muito. Mas é que para que ele comece a fazer, para que ele comece a participar, para que ele comece a entender essa importância desse papel dele, ele está preso num esquema social que ele nunca é estimulado, certo? Depois que ele passa a fazer, aí não tem caminho mais volta, é um caminho sem volta. E aí ele começa muito a entender quanto isso é bom para a família dele, para a vida dele. Mas até que ele chegue nesse lugar, que está um pouco ainda rudimentar, vou dizer assim, antigo, tá do século passado, tá no mundo, sei lá, pós-guerra ainda. Quais as principais crenças, Tom, que o homem, né, nesse lugar, para ele de repente passar essa trincheira, né, e ele começar a enxergar, a praticar esse cuidado? O que você vê, assim, você agora que está estudando psicanálise, está vendo com olhos mais profundos sobre essas questões? Quais são as principais crenças que estão nessa trincheira? Não, a primeira crença é a básica, né? É que se eu cuidar, eu vou ser mais feminino. Uhum. Se eu cuidar, eu vou ser mais mariquinha. Todas dessas duas colocações também no sentido meio pejorativo, certo? Sim. E eu digo o seguinte, que quanto mais a gente navega nos cuidados, não é que a gente se torna mais feminino, a gente ganha habilidades para o nosso masculino. Isso é muito legal de você falar, não é? Quer dizer assim, não é porque você faz coisas que culturalmente as mulheres que fazem, que isso te faz menos homem. Exatamente. Te faz um homem com mais habilidades. Perfeito. É isso? Essa crença de que a gente vai fazer também é histórica, né? Porque olha só, às vezes a gente tem os nossos pais e avós que veem você cuidando e dizem assim para a esposa, mas você não vai passar a camisa do seu marido? Aham. Ai, quantas mulheres vão se identificar com isso agora?
Quantas? Você não vai passar a camisa, você vai deixar ele sair assim? Eu falei, cara, mas ele é um adulto funcional, ele pode passar a camisa dele. Então ele está flertando com essa geração que acredita nisso, juntamente com uma geração agora de que ele tem que participar mais. Ou tem que desenvolver autonomia, né, Tom? Ou ser participativo. Então, ele fica um pouco sem saber muito para onde ir, sabe? Quer dizer, o homem, ele está descobrindo que ele pode ter novas habilidades, Perfeito. né? Uhum. Que sempre pôde, e ele está usufruindo, porque quando nós pensamos no podcast, nós pensamos em falar sobre homens e mulheres, porque está havendo essa mudança mesmo cultural. Eu vejo que o homem hoje, ele quer participar mais. Aí entra naquele assunto que a gente começou a conversar, né? A mudança que precisa acontecer também nas mulheres, para que ocorra essa mudança nos homens. Perfeito, porque quando eu falo que o homem não navega no feminino, ele ganha habilidades pro masculino, ao mesmo tempo as mulheres também, ao trocar uma tomada, ao trocar um chuveiro, não estão sendo mais masculinas por ou isso. Trabalhar, né? Ou trabalhar ser fora, engenheira. ou ser engenheira, ou ganhar o dinheiro de casa. Exato. Ou então, quantas famílias hoje em dia são felizes tendo a mulher como a principal provedora e o marido ficando em casa cuidando dos filhos. E a mulher adquiria a independência financeira, né? Porque a questão da independência financeira é uma questão que é saudável. Eu acho que nada contra quem é a mulher que escolhe cuidar da casa, etc., e cuidar dos filhos e assumir esse papel e não trabalhar fora, né? Agora, a independência financeira, sem dúvida nenhuma, ela é algo que vem para a mulher e coloca a mulher numa posição de escolha. Eu estou com esse companheiro porque eu quero estar, e não porque eu dependo dele financeiramente, porque eu preciso estar aqui, mas é porque eu quero estar aqui. Só que existe muita represália com relação a essas mulheres, dizendo o seguinte, não, mas porque essas mulheres que querem ser independentes, feministas, essas mulheres é como se fosse a gente estivesse negando, né? Por exemplo, querer estar com a família, que a gente estivesse negando outras coisas que são importantes também. É como se elas não pudessem coexistir. Eu não posso, de repente, ser uma mulher que trabalhe para conseguir uma independência financeira e também ser uma mulher que tem uma família. Né? Porque é aquilo, parece que a gente tem que ser uma coisa ou outra. Eu acho que não, eu acho que até o intuito do Equilibrando é a gente trazer essa noção que a mulher, assim como o homem, eles podem sim ter a família, mas os dois se equilibrarem e acharem o seu equilíbrio, e aí eu acredito que isso vai acontecer de casal para casal, cada família é uma família, as pessoas são diferentes, mas essas pessoas elas podem achar o seu equilíbrio e seguir com as suas vidas, sem aquela coisa do que é certo, aquela caixinha do que é certo e aquela caixinha do que é errado. Perfeito essa colocação, eu concordo totalmente com ela. Assim, eu acho que tanto é que o homem não pode ficar tanto no trabalho também, porque ele também tem que dar atenção para sua família. Hoje em dia é muito comum homens trabalhando 12, 13 horas por dia, porque eles foram ensinados o que o homem foi ensinado? O homem foi ensinado 3 coisas: a prover a família, a proteger a família e a ter sucesso profissional. São as 3 coisas às quais os homens foram muito ensinados e são totalmente empurrados para esse lugar. Mas o homem não foi ensinado a cuidar e também, um último ponto, a sentir. Porque homem não chora. Homem isso é duro também. Né? Tem que ser forte. O homem, se fala sobre suas fragilidades, é um homem fraco. O homem que procura terapeuta é um fracassado. O homem... Colocam vários adjetivos pejorativos para que quando o homem também sente. Aquele homem é muito sensível, cara, não dá para falar com ele, sabe? São coisas que a gente vai escutando sobre masculinidade e que estão muito desatualizadas para o momento atual. O homem de hoje em dia sente, o homem hoje em dia chora, o homem de hoje em dia pode brincar com boneca, o homem de hoje em dia pode vestir rosa, o homem de hoje em dia pode cozinhar, pode lavar roupa. O homem curtir de hoje em dia, os filhos. Curtir os filhos. Né? Até pergunto, uma pergunta básica, quantos homens que estão aqui nos ouvindo, que vão nos ouvir, já secaram o cabelo da filha? Acho que é quase raro. Raríssimo. Quantos pais sabem quantos quilos o filho tem? Que número calça? Que número calça?
a janela da escola, você tem calcinha, meia, gaveta na gaveta para usar, sabe? E isso não os torna mais menos homem. Pelo contrário, os torna mais homens, né? Mas ainda rola esse momento de frequência entre a antiga geração e a nova, né? Só colocando em duas, né? Mas tem vários meios do caminho aqui, Claro. Onde esse comportamento está sendo questionado. Né? Eu acho, Ana, até que a gente conversou, a geração, acho que é minha, do anos 80, e a geração que vem depois dos anos 90, até a idade dos seus filhos, já está mudando. Sim, já é bem diferente. Né? Como que eu penso que eu fico curiosa para pensar como é a dinâmica na sua casa, porque com esse seu pensamento muito importante, né, de que é a maior participação dos homens e de tudo, e as mulheres também, né, que é a liberdade, né, as pessoas poderem ser livres, como que você educa? Porque eu vejo, né, você perguntou na minha casa, eu tenho filhos crescidos já, e eu vejo isso, que já é diferente. A forma que meu filho se relaciona com a noiva, a forma que a minha filha se relaciona com o namorado, onde não tem isso, é coisa de mulher, isso é coisa de homem, né? É bem diferente. E isso é muito legal. Né? O massa disso também é você não só falar só sobre até mesmo a parte dos cuidados, mas outras coisas. Por exemplo, Mariana, minha filha, outro dia chegou em casa, papai, o que é gay? Eu falei assim, filho, pai, para te explicar o que é gay, mas primeiro só queria saber por que você está perguntando isso para mim. Em que contexto que você ouviu isso? Sim. Não, pai, que eu estava brincando com o X fulaninho e primeiro quem caísse fora da linha era uma coisa ruim. Daí ele resolveu mudar. Que agora que quem caísse fora da linha não era aquela coisa ruim, agora era gay. E ela me perguntou, ser gay é ruim, pai? O que é ser gay? Bom, na minha casa, a gente educa as crianças com equidade de gênero, né? A gente educa as crianças sem discriminação nenhuma, nenhum tipo. Mas a sociedade não é assim. Para ela, que não recebeu essa educação, ela ficou curiosa, o que é gay? Por que gay é ruim? Sabe? Mas esse menino, ele tem lá os motivos dele, a educação na escola, já era um menino maior, pode ser por brincadeira, não vou ficar julgando aqui uma criança, pelo amor de Deus. Sim. Mas é que é claro que a base familiar, nesse formato, consegue equilibrar melhor essas questões, sabe? Até nesse caso, né? Vai muito além só do cuidar. Vai além em muitas situações. Vai além no sentido do tom de pele, no sentido de classe social, no sentido de com as crenças religiosas e assim por diante. O caminho aqui é longo para a gente trabalhar, meninas, mas quando a gente fala sobre famílias e famílias do amanhã, a família do hoje e a família do ontem, a gente percebe que a nova geração está crescendo diferente. Até mesmo porque eu posso perguntar para vocês, o seu marido, por exemplo, Ana, teve um pai que sabia quanto ele calçava? Que dava banho? De jeito nenhum, imagina. Mas o seu marido deu banho? Deu. Aí. Já é diferente. Então, já temos um resultado no seu filho. Sim. Certo? Se o teu filho vê e sabe que o pai sabe que o pai sabe quanto ele calça, quais são os quilos, o nome da professora da escola, o dia que tem judô, ginástica, o dia se tem uniforme para usar. Se esse menino cresce nesse ambiente, o que ele vai entregar para sua companheira vai ser muito mais igual do que aquilo que ele já provavelmente recebeu do pai, sabe? Já tem um equilibrar. E porque já tem um curtir os filhos, sabe? Eu vejo que antigamente, até porque as famílias eram muito numerosas, não tinha muito isso, que gostoso ter mais um filho. Pensa bem, depois do 10º filho. Então, o que era cuidar, né? Era a tia, né? Que era a que vinha, que ajudava. Era o irmão mais velho que cuidava dos outros. E hoje eu penso que a gente traz isso. É gostoso cuidar dos filhos, estar próximo dos filhos, sentir aquele... Né? Porque eu penso assim, o pai que não usufrui de cuidar de um filho pequeno, ele usufrui de receber aquele amor mais puro.
É. Porque aquele momento que você é tudo na vida da criança. E poder usufruir disso e não ter aquela obrigação de vestir aquela roupinha praticamente, que era antigamente, do general, né? Porque quando o pai chegava em casa, tinha que estar todo mundo em ordem. E hoje não. O pai pode chegar e usufruir. Ainda nem tantos estão participando, mas já estão mais. Até mesmo, porque mesmo a mãe, né? A visão do que era ser mãe. Ser mãe, olha só, era padecer no paraíso. Era uma coisa assim de... Só se falava do sofrimento. Ninguém falava da delícia que é a hora que nasce o nenê. É muito emocionante a hora que nasce um filho. E você vê, e eu falo, né, que em cada fase tem os desafios e tem as delícias de ser pai e mãe. E isso é muito legal. E as pessoas falam pouco. Por isso que você, Tom, há pouco tempo eu falar para você, o seu papel de palestrar, de falar, de escrever sobre isso, né, sendo um homem, é muito bacana. Porque mostra que é possível, sim. Né? Como é possível ser mãe feliz, é possível ser pai, cuidar e ser feliz. Tem duas facetas, né? Tem a faceta da romantizar a maternidade, que também é complicado, né? Aquela mãe que acaba de parir e 3 meses depois está postando foto com barriga tanquinho no Instagram, dizendo que olha só, meu Deus, como eu sou. Não é tão fácil assim também, né? Tem esse lance, mas também tem um lance do prazer de se envolver, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou homem, uma filha. Como é que eu vestia ela quando a mãe se foi? Calça jeans, tênis e camiseta. Calça jeans, tênis e camiseta. Calça jeans, tênis e camiseta. Calça jeans, shorts e camiseta. Calça jeans, shorts e camiseta. Quiçá uma saia, certo? Bom, ela tava com uns 2 anos e meio para 3 e um dia foi no aniversário da escola, das amiguinhas da escola, e elas brincavam meio que de roda cutia, alguma coisa que elas estavam girando. E eu olhei, todas as meninas, era um verão, as meninas de vestido, os vestidos voando, e as tranças no cabelo balançando. E a minha filha, quando passava, era aquele menina de calça jeans, tênis e camiseta. E eu olhei para aquilo e falei assim, meu Deus, e agora? Né? Eu tenho uma menina. Eu tenho uma menina. Então, antes de mais nada, a gente faz a pergunta, filha, né? Porque o mundo está muito diferente hoje, né? Você precisa perguntar, filha, você quer usar vestido, trancinha no cabelo, sapatilhas? Eu quero, papai, eu quero. Eu falei, nossa, ferrou, cara, como é que eu vou fazer? Dá-lhe eu dar Google, Pinterest e assim por diante para descobrir looks. E aí ia sair à tarde no sábado, looks para sábado no parque à tarde. Looks para festinha à noite, não sei das quantas. Looks para isso, looks para aquilo. E fui aprendendo, conversando com vendedores de loja, conversando com os avós, conversando com as pessoas, fui aprendendo. E nesse caminho, eu achei muito massa. Porque hoje eu adoro comprar as coisas para as crianças. E mais que isso, hoje eu sei o que é um cropped, né? Hoje eu sei que... Você aprendeu a fazer como é que é o chuquinho no cabelo? Eu aprendi a fazer chuquinho no cabelo, trancinha. Trancinha eu não sou muito bom não, tá? Ela pede, eu faço. Ela pede, eu faço na força do ódio ali. Ódio não, mas na força, tipo, tá bom, filho. Mas eu não sou muito bom, não fica tão firme. Preciso praticar mais. Mas laço, cabelo, combinar roupa... Se eu vou no shopping hoje em dia comprar uma meia pra mim, que seja, uma camisa pra mim, uma camiseta pra mim, eu volto com 2, 3 sacolinhas pra elas, porque eu passei na loja, vi que aquilo lá vai combinar com o vestidinho dela, com a sapatilha dela, com isso dela. E isso eu acho que também, olha só como é que é legal, né? Você estando nesse papel de cuidar, de perceber todos esses detalhes com relação à vestimenta da sua filha, com certeza isso desenvolveu em você um lado criativo. Com certeza. Mais habilidades para o masculino eu ganhei. Com certeza. Porque você começa a perceber detalhes, até para você se vestir, né? Hoje, como é que eu posso combinar melhor esse tecido com o tênis, com a camisa? Então. E eu penso que tem tudo a ver, né? Com fazer do problema uma oportunidade, né? O que o Tom está falando. Quando ele viu aquilo, ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Sim. Aí a filha também quis, né? Não aguento mais legal. só shorts e camiseta. E aí ele aprendeu e desenvolveu essa habilidade, que é poder pensar no que uma mulher gosta de vestir, o que é a minha menina, como que é, porque é gostoso mesmo rodar de saia, né? É a oportunidade que as mulheres têm. Sim. E nem sempre o homem pensa que isso pode ser prazeroso. E é. Isso mesmo. Sim. Não é isso? Por isso que eu perguntei agora há pouco se algum homem já secou o cabelo da filha, porque lá em casa a minha filha pede todos os dias para lavar o cabelo. Todo dia? Todos os dias. Eu falo, filha, hoje não. Pai, eu quero lavar. Tá bom, filha.
deslava. Por que ela quer lavar o cabelo? Porque depois que a gente lava o cabelo, Você seca. eu tenho que secar. E é um carinho. E é um carinho, é um momento que ela conta das coisas da escola, é um momento que a gente fica ali juntinhos, Ai, é um momento que a bonitinho. gente fica falando, é um momento, sabe, que ela Então não é o cabelo, ela quer um momento com o pai. ela quer exclusivo com o Né? pai, não tá dividindo com o irmão, o pai não vai estar trabalhando, o pai não vai estar com o celular na mão, o pai não vai estar... É porque não dá, né? Pra secar o cabelo e olhar no celular. É legal você estar falando disso, né? Até para pensar que muitas vezes um jeito das crianças chamar a atenção ou querer pedir carinho, não é falar papai vem e me abraça, é papai seca o cabelo, ou tem aqueles que fazem aquela bagunça para levar bronca. Mas pensando nisso, tem um assunto que eu falei, Thaís, a gente tem que pedir para o Tom falar disso, né? Porque eu penso que tem a ver, que é um assunto que você fala e é muito importante, que é o quanto a mulher tem aquela agora fugiu a palavra, Necessário de fazer tudo do jeito dela? Não, a sobrecarga mental da Sobrecarga mulher, mental. que é isso que você falou. Você está lá na loja, você já se acostumou, mas você tem que pensar que ela tem aquele vestidinho rosa ou vestidinho verde, que ela vai querer ir na festa, vai querer prender o cabelo, e você não tem um laço. Isso vai combinando. Não é? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós e para quem está ouvindo sobre essa questão tão importante que é a sobrecarga mental de quem cuida de Sim. crianças. Que você só percebeu. De uma casa. Que você só percebeu Quando você ficou quando você se tornou um pai realmente solo. E que antes, embora antes você era um bom executor, ajudar. Perfeito. né? Você era um bom executor, mas você não pensava Não pensava, no todo. não pensava. Conta pra nós, como é que foi essa Na descoberta? verdade, essa minha educação me levou para um lugar de chegar em casa limpando, juntando brinquedo, dando banho nas crianças, fazendo janta. O que já é bem raro, né? É, você já Diga-se de ajudava. passagem, que já é bem Eu não gosto de bem dizer raro. ajudava, eu já participava. Já participava. Pronto. Já participava. A diferença essa é que eu palavra- participava da execução. Isso. Execução, E eu perfeito. não participava da gestão. Tá. O que acontece? Quem é que marca exames? Quem é que libera exames? Quem é que liga para o médico e agenda médico? Quem é que lê a agenda das escolas? Quem é que sabe com que roupa que vai na festinha no final de semana? Quem é que sabe o calendário vacinal? Qual a próxima vacina que vai dar? Quem é que sabe se tem que cortar cabelo, unha? Quem é que assina a agenda da escola? Quem é que prepara aquela caixa de ovo que a professora da escola pediu vazia? Sabe? Quem é que escreve na agenda? Quem é que viu que o filho fez lição? Saca? Todas essas coisas, elas ficam ruminando na cabeça da mulher. E ela também está perdida, está sobrecarregada, porque ela também trabalha. Sabe? A execução é o trabalho mais fácil e prático. Uhum. E às vezes, para poder dar um descanso, ela vai dar comandos para o marido fazer. Só que dar comandos é carga mental, é cansativo, é estressante. Né? E buscando ali uma ajuda, buscando um alento, ela faz isso. Tá, então a gente pode dizer aqui pro nosso público que essa história de que pai ajuda já era. Isso, né? Pai participa, que é o que o Tom está dizendo que ele já fazia, e agora a gente traz o desafio do pai também ter essa preocupação mental com a rotina. Não é? Por que a mulher tem que pensar já? Normalmente a mulher que trabalha fora, ela já, no domingo, ela já estabeleceu o cardápio da semana. Tanto da lancheira quanto você está dizendo para nós, olha, isso é uma coisa que nem sempre as pessoas veem. Nem sempre os maridos veem. É o tal trabalho invisível. E até reclama quando a mulher pede algo. Porque aí eu escuto muito no consultório isso, né? Que porque eu trabalho com famílias, então eu atendo famílias. E aí normalmente chega e fala assim, não, porque ela gosta muito de mandar. Aí eu sempre falo, ela está mandando ou ela está procurando ajuda, ou ela está precisando dividir o trabalho. Atrás de uma mulher que muitas vezes é vista de uma forma como mandona, autoritária, tem uma mulher que está cuidando de tudo. E está cansada. E está cansada, exausta. Como que a gente comunica esse cansaço, Tom, sem ser chata? Primeiro... Essa é a pergunta de milhões, né? Como a gente se comunica o nosso cansaço, a nossa sobrecarga, sem ser chata. E dá para não ser chata? Ou a gente tem que vestir essa capa, eu sou chata mesmo. Sou chata. Primeiro que eu acho que esse homem ele precisa entender que ele tem que assumir responsabilidades. Os dois fizeram os filhos, os dois têm uma casa, os dois
tem todas aquelas obrigações, não são apenas femininas, são de ambos. Acho que o primeiro fato é esse. A gente tem que começar a colocar esse homem num lugar de cuidador junto com a esposa. Não é mais pai tá ali para brincar de vez em quando, o pai que de vez em quando dá um banho. Ajuda um pouquinho. Faz uma coisinha aqui, uma ali. Não, cara. Porque tem muitos homens, Tom, aí emendando a conversa, tem muitos homens que, quando eles são provedores e assumem a responsabilidade do prover o lar, eles acham que daí o restante... Todo o restante é da mulher, porque ele paga. Uhum. Como lidar com isso? Calma que eu tenho que responder uma pergunta antes ainda. Desculpa. Vamos lá. Mas já emenda tudo. Vamos trazer dois fatores. Primeiro que essa tua segunda pergunta é muito massa, porque, olha só, se a gente tem que pensar como um time. Uhum. O cara passa 8 horas do dia no trabalho. Perfeito. Nessas 8 horas do dia do trabalho, ele está lá trabalhando com a camisa passada, tranquilão, sem se preocupar com a lancheira, sem se preocupar com a agenda, sem se preocupar com a casa limpa, sem se preocupar que você tem comida, você tem alimentos no armário, se tem queijo e presunto na geladeira, se tem a cerveja dele que está gelada, esperando ele chegar do trabalho. Cara, ele está lá só trabalhando, só pensando no trabalho. Ele está com todo o suporte por trás funcionando. Ao mesmo tempo, esse trabalho de casa, ele não é só de 8 horas, é de 24 horas. É infinito. Tem que mudar, né? Infinito. Se esse homem não se vê como um time, ele não consegue dar valor para o trabalho que a mulher faz. Se ele não consegue se olhar como um time, ele não consegue perceber que ele não é que ele está pagando as contas, ele que manda. Mas ele tem uma pessoa na família fazendo essa parte de gerência do lar, da gestão do lar, enquanto ele faz a parte do provimento, da busca financeira, de trazer o negócio. E a hora que ele chegar em casa do trabalho, beleza, chega em casa do trabalho, agora nós vamos dividir as coisas, sabe? Agora, tipo, chega em casa do trabalho, você passou o dia inteiro fazendo as coisas, eu passei o dia inteiro fazendo as coisas, você na sua função, na minha, agora vamos dividir o que tem que fazer. Chegou do trabalho, gente, 50% para cada um do que tem que fazer, das obrigações, né? De tudo que tem que fazer ali. Mas o que é que tem que fazer? O que tem que fazer? O que tem que fazer está tudo na cabeça da mulher. Sim. Enquanto a mulher também não põe para fora de uma maneira bacana, de uma maneira legal, quando ela não tira isso da mente dela e deixa isso em pratos limpos, esse homem nunca vai entender o que tem que fazer. Sim. Por isso que no livro Como Ser uma Família Extraordinária, eu sugiro de fazer... Vamos mostrar o livro. Muito bacana. Maravilhoso. Uma leitura fenomenal, uma leitura muito fluida, muito fácil. E aqui a gente vai falar muitíssimo desse livro. E assim, cara, fica fácil se ela... Pô, cara, escreve num papel de pão, mano. Troca uma ideia para falar sobre como resolver aquele negócio que tá ali impactando a vida dela, sabe? Que tá deixando ela muito exausta. Vou dar um exemplo para vocês. Mas agora vamos falar de pessoas que ambos trabalham fora. Isso. Então, vamos lá. Eu estou trabalhando fora, do meu lado você tem uma colega de trabalho. Ela tem o mesmo cargo hierárquico que eu. Ela é mulher e eu sou homem. Então, na minha cidade, Curitiba, acontece o tempo virar muito rápido, certo? Sim. E de repente começou a esfriar, bateu aquele vento gelado, começou a garoar, ficou frio pra cacete. E o que essa mulher pensa? Poxa vida, não coloquei o casaco na mochila da criança. Tá chovendo bastante. Vai ter um trânsito danado para pegar ele na escola. Não trouxe o guarda-chuva. Fiquei planejando de passar com ele no supermercado, pegar alguma coisinha para fazer janta. Não vai dar tempo porque eu vou chegar em casa tarde. E o presentinho de aniversário do final de semana, que eu também compraria no mercado, não vai dar para comprar. Sim. E a criança pode ficar doente. E a criança pode ficar doente. Tudo isso. Então a mulher está trabalhando e pensando em tudo isso. Enquanto que o homem só trabalha. Parece um pouco desleal, né? Totalmente. Parece um pouco desleal. Mas por que esse homem também não se atenta a isso? Porque ele não foi ensinado. Não foi praticado. Ninguém falou para ele que ele precisaria fazer isso. E também isso também virou muleta. Virou muleta para deixar o pai muito tranquilão na dele. Minha esposa se vira, minha esposa que pensa, minha esposa que faz, minha esposa dá conta. Tudo deixa com ela, sabe? Então virou muleta também de desculpa para ele. Desculpa de dizer, eu não sei fazer.
Aham. Isso é coisa de mulher. Isso é coisa de Aí mulher. isso é tua obrigação, porque o homem, quando ele trabalha, às vezes, meia hora a menos, ele já usa de desculpa. Mas você sai às 6, eu saio às 6:30. Eu já ouvi isso na clínica, né? Muitas vezes. Ou ganho um pouco mais, que é o que você falou. Tá na hora de todo mundo cair na real, né? Esse equilibrar pratos que vocês trazem aqui Sim. é colocar todo mundo no ambiente familiar que fala assim, beleza, para a família funcionar Sim. e para a família ser funcional, precisa que tudo que esteja aqui ser organizado como se é organizado numa empresa. Perfeito. É o job description. É o que a gente estava conversando. Eu acho que a gente precisa adotar um pragmatismo nessa sociedade moderna. É um pragmatismo, assim, o que eu sou uma esposa, eu sou uma mãe, quais são as minhas responsabilidades, o meu job description como mãe e esposa, e qual é o job description do marido, como esposo, como pai. Acho que deixar bem desenhado isso entre acordos. E aí, envolvendo as crianças no processo, já para que elas cresçam, Sim. sabendo que elas também são responsáveis por aquele lar. É aquela coisa. Aqui na minha casa, não. Nossos pais diziam, lembra? Aham, sim. Aqui na minha casa, não. Sempre apontava como a minha casa. Eu educo diferente. Filhos, a casa também é sua. Uhum. Então, se você derrubou, Se junta. junta. Se você quebrou e não consegue limpar, me chama que eu te ajudo. Se você viu que tem uma coisa fora do lugar, coloca no lugar. A casa também é sua, filho. E dessa maneira você está estimulando com que as pessoas elas desenvolvam autonomia. Perfeito. Gente, a autonomia é uma habilidade, é uma maneira de ser. Porque a pessoa que não é autônoma, que ela não desenvolve autonomia, ela tem que entender que ela está sobrecarregando alguém. Certo? E essa autonomia tem que ser responsabilidade dos pais, né? Os pais ensinando já, logo de início. Porque depois a pessoa vai lá e casa. Você tem que passar minha camisa, você tem que fazer minha mala, você tem que arrumar tudo para mim, enfim. Existe essa expectativa para cima das esposas nos dias atuais. Eu tenho amigas da minha geração, com 30 e poucos anos, quase 40, amigas, né, um pouco mais novas, que passam por isso, né? Que tem que enfrentar esse tipo de dilema, porque a pessoa não é capaz de pegar uma camisa, passar e dar conta dela mesma. E que impacto tem isso, né? Porque tudo que nós conseguimos fazer faz bem pra gente. Eu sou capaz. Exato, é muito bom isso. Autonomia é maravilhoso. Por isso que no seu livro você cita, e eu gosto bastante, das reuniões de família. Porque é isso. Se vocês pensarem, mesmo nas empresas hoje, não tem mais esse modelo, né? Hierarquia não é mais assim. O gestor e o time. Não, tá todo mundo assim, é que nem os pais, né? A responsabilidade da casa não é só do pai, as crianças estão aqui. É claro que tem que ter respeito. Mas a casa, como eu vou gerenciar a responsabilidade de cada um, sim, ela pode ser conversada nas próprias reuniões de família. Não é onde você vai conversar e cada um colocar os problemas e as soluções. Você está preparando seu filho para o mundo? Sim. Agora eu vejo que nessa dinâmica, Tom, você fala muito isso, né? Que a mulher, ela tem que, assim, mas se for fazer desse jeito, deixa que eu faço. É isso Você mesmo. coloca isso no livro, eu acho fantástico, porque a gente também tem que, nós como mulheres, é importante também que a gente se desapegue do ter que ser do nosso jeito. Tem que escolher. Ou eu vou dividir o meu prato, ou eu vou ser sobrecarregada e estressada. Não vai fazer do jeito que eu quero, mas assim, antes feito do que perfeito. Perfeito. Done is better than perfect. Sim. É uma frase do inglês que traz essa frase, né? Feito é melhor do que perfeito. Gente, não é só nesse caso, né? Acontece muito das mulheres disserem isso. Mas se for para fazer esse date... Sim. Mas não é só nisso, né? O marido vai lá e coloca uma roupa na criança, a mulher vai lá e... Não, nessa roupa tá feia, troca. Aí você desestimula, né? Aí desestimula. Aí o marido faz a bolsa, dela fala assim, não, mas não é essa bolsa que você tem que fazer, é de outro jeito que você tem que fazer, sabe? O marido vai lá e prepara um jantar, faz o jantar, não, mas você podia ter feito isso. Caraca, meu. O que uma terapeuta fala pra nós? Não, reforce o comportamento desse homem. Fez errado, mas ele fez. Olha que lindo. E comunicar com amor. Eu acho que é mais interessante também, né, que para que a gente goste de alguma coisa,
a gente precisa fazer. Perfeito. Para que a gente comece a gostar das coisas, a gente precisa botar a mão na massa. É que nem num trabalho novo. Primeira semana no teu trabalho novo, você fica tudo sem jeito, não consegue nem fazer as coisas. Sim. A segunda semana você já tá melhor, já tá meio sabendo, né? Tá errando menos, já começa a pegar o jeito. Na terceira semana, na quarta semana, um mês, você já não erra mais, você já entendeu como é que funciona. 3 meses depois, você já tá avião. 6 meses depois, você tá ensinando, mano. Você já tá mostrando para as pessoas como é que faz. Só que se não há oportunidade de experiencialização, não há oportunidade de gostar do prazer. Você fez tanto aquela coisa que você hoje gosta de fazer aquela coisa, sabe? Essa seria uma dica para os pais, né? Para os pais que estão nos ouvindo, que talvez estejam vivendo essa situação que você viveu de se transformar num pai solo. Essa é uma dica. Olha, pratique, ponha, experimente. Você vai errar, vai ser difícil, mas daqui a pouco vai ser até gostoso. Por exemplo, fazer uma trança na filha, secar um cabelo. No começo, meu Deus, secar o cabelo. Depois você vai ver a felicidade dela, que tem uma coisa que você fala que eu achei muito bacana, que é do amor, né? Quer dizer, você vai fazer, não é porque você tem que fazer, você vai fazer por amor aos seus filhos, né? Quando você fala, olha, se ela tá precisando desse carinho, tá bom, lava o cabelo, eu vou secar. Não é? Você já entendeu, né, qual que é o objetivo dela, Sim, já entendi. Essa não seria é o uma cabelo. dica. O cabelo não é porque ela tá com nojo do cabelo sujo. É o momento com o pai. É o momento com o pai, que só que ela não vai dividir com o irmão, que não vai ter ninguém próximo, que é só eu e ela, entendeu? Que eu vou ficar mexendo no cabelo dela, que ela gosta, entendeu? Então, tipo, tem esse momento. Eu já peguei. Já entendeu. Mas eu queria contar para vocês a história do Mário. Tá. O Mário foi um rapaz que veio fazer um curso comigo. E o Mário, ele... sabe, gente, o Mário, ele teve um momento ali rápido do curso comigo. Ele fez o curso, que eu fazia um curso antigamente sobre carga mental, né? E nesse curso veio esse homem querer fazer o curso. Falei, bora lá, vamos fazer. Bacana. Ele tava com o casamento meio bagunçado, resolveu dar um up no casamento, antes que o casamento morresse, sabe? E aí, o Mário foi para casa com as 2 primeiras aulas e voltou para mim dizendo assim, o que você quer fazer da minha vida? Você quer destruir de vez o meu casamento? Eu falei assim, sério? Por que, Mário? O que eu fiz, cara? Né? O que eu fiz? E aí o Mário me disse, poxa, cheguei em casa, comecei a fazer as coisas que você falou e só tá dando ruim, cara. Eu falei assim, mas por quê? Como é que você tá fazendo? Eu pergunto pra minha esposa, amor, como é que eu faço a lancheira da criança? Amor, como é que eu coloco a roupa na máquina? Amor, como é que eu faço a janta? Amor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Daí eu falei, claro, mano, você tá deixando tua mulher louca, velho. É muita coisa pra ela pensar e você tá dando mais trabalho pra ela ainda. É aquele homem que vai no supermercado e fica ligando 10 vezes pra esposa, o que é isso, o que é isso aqui? Era melhor ter ido. Então, caramba, então serve o caso de eu falar aí pra ele, falei, cara, volte pra casa e bota a mão na massa, mano. Pare de perguntar pra ela. Faça. Você vai errar e vai manchar umas roupas quando você começar a lavar roupa. Mas você vai aprender como é que lava. Você vai depois aprender que quando você vai pendurar uma roupa, você tem que tirar aquela que tá no varal também, sabe? Sim, se pendurar certo é mais fácil na hora de guardar, na hora de passar. Sim. Aonde que guarda no guarda-roupa? Sim. Você vai entender como não vai voando. Você vai entender como é que funciona a lancheira das crianças, você vai entender as coisas. E assim o Mário foi para casa. 25 dias depois, um outro bate-papo com o Mário. Falei assim, mano do céu, obrigado. Dessa vez eu tô aqui para agradecer você. Falei, ufa, Mário, maravilha. Deu certo então? Deu, cara. Nossa, meu casamento melhorou muito, me conectei com a minha esposa. A gente tem conseguido mais tempo juntos. Ela tá até fazendo academia, porque agora ela tem mais tempo para ela. Os nossos filhos agora só querem que eu faça a lancheira deles. Isso vira uma brincadeira entre nós em casa, porque agora é só o pai que faz a lancheira. Foi a maneira dele se conectar com os filhos também, né? Não só com a esposa. Né? Exatamente, porque daí ele sabe como é que escreve na agenda da escola, ele sabe se tem uniforme limpo, então ele começou a aprender o combo de como botar a mão na massa e como isso era prazeroso, sabe? Então ele estava encontrando prazer já, porque ele estava experiencializando. E o mais legal que isso... Muito bom. Ele me disse mais uma coisa bacana. Tom, mas eu também queria te agradecer por mais uma coisa. Eu falei assim, o quê? Mano,
A gente tá transando muito mais, cara. Sabe por quê? E por quê? Qual é a equação? Fala pra nós. Cara, ele tirou da mente da esposa dele um tantão de coisas que estavam aí incomodando ela há um tempasso. E liberando esse espaço, ela conseguiu abrir espaço para pensar em outras coisas. Melhorou o seu fluxo hormonal, melhorou seu libido, melhorou suas vontades, né? E assim, as coisas ficaram melhores também nesse quesito. Se sentiu cuidada também, né? Exatamente. Alguém que estava olhando como um parceiro, preocupado com o bem-estar dela e da família. Sim, perfeito. Conexão emocional, né? Porque a mulher precisa Sem se dúvida. conectar emocionalmente, né? Pra questão do sexo e tal. Com certeza. E é algo que os homens não entendem, né? Não. Então, é importante isso. E às vezes, como vocês mesmos brincam, né? Às vezes um homem lavando louça é mais bonito do que um homem sem roupa, né? Com certeza, Sim, porque a gente quer o homem funcional. Mas é uma coisa de se sentir cuidada. Se sentir não cuidado. se sentir, às vezes, a empregada, como se fosse só obrigação. Porque... Fala um pouco mais aí, Ana. Você como terapeuta familiar, o que você vê, assim, essas questões assim, sensíveis, né, que o Tom trouxe para nós? Olha, eu penso assim, quando eu falei das reuniões familiares, eu estou falando dos combinados. O que te agrada, o que não te agrada, como pode melhorar, qual é o meu limite, qual é o seu. O que eu vejo é que tem sim uma dificuldade da mulher de sair desse lugar que socialmente é dado a ela como se ela fosse responsável pelo bem-estar da família toda. Perfeito. E ela poder jogar isso para o homem, claramente. E até entender que, às vezes, o homem vai fazer diferente, ele pode fazer até um diferente melhor. Ele pode fazer melhor, porque meus filhos já são crescidos, né? Então, eu falo, quando os filhos crescem, a gente tem que aprender a administrar o quê? Que nem sempre eles vão fazer o que a gente acha que é melhor. Porque a gente acha, certeza a gente não tem. E de repente, a gente descobre que eles podem fazer melhor. E isso também dentro de uma casa. Que quando for fazer uma reunião familiar, ou for conversar, ou for estabelecer combinados, que a gente não leve somente o que a mulher julga o certo. E é claro que se você faz uma coisa e dá certo, a tendência é você querer fazer sempre daquele jeito. Mas pode fazer diferente e ser melhor ainda. Com certeza. Então, é ter uma conversa aberta mesmo e verdadeira. E verdadeira, porque muitas vezes a mulher não coloca isso na pauta porque ela também tem coisas que ela não quer mudar. Por exemplo, ela não quer ela ser responsável em prover a família. Ou não quer ser responsável, por exemplo, também, é uma coisa que eu até falo bastante no meu Instagram, é a questão de dirigir. Eu vejo muitos casais que, assim, é só o homem que dirige. E também não é legal. Da mesma maneira que nós, mulheres, né, a gente quer que o homem participe das tarefas domésticas, toda essa carga mental que o Tom abordou muito bem. Só que a gente também precisa fazer coisas que normalmente só os homens faziam, só os homens dirigem. Então, assim, e veja, e como que isso melhora a dinâmica do casal, né? Você vai fazer uma viagem, tudo. Né? 500 quilômetros para ir, 500 quilômetros para voltar. Divide isso. Né? Assim, é uma habilidade de dirigir. Dirigir é uma habilidade importante. Mas se também o lance de ela não gostar de dirigir, e eu dirijo melhor, ou não sei o quê, e eu não me sentir cansado, tudo bem. Agora, tudo bem, não é uma entende? Que não é é a conversa, é o combinado. Que o Volta pro combinado, às Volta vezes, pro é combinado. isso. Para você pode falar, não, eu penso, Thaisa, que o ideal é dividir. Pode ser que eu tenho uma amiga, ela briga Não, com o o marido, porque os dois adoram dirigir. Ai, os Então dois eu quero, querem. os dois querem dirigir. E aí eles combinam, eu dirijo na ida, você dirige na volta. E é isso, Sim. porque não tem uma coisa pronta. Eu acho que com certeza. o que a gente vive hoje. No meu caso, eu dirijo mais que o meu marido quando a gente viaja. cada família é um ecossistema. Cada família. E aí cada família se entende da maneira como funciona bem. Às vezes até, como eu falei anteriormente, que a mulher podendo ser a provedora e o homem ali do ser o dono de casa. E ele sofre... Agora é importante também, Tom, eu vou até colocar aqui um exemplo, né, que tem próximo da nossa vida ali, onde a gente mora. Tem um caso de um casal que é a mulher que trabalha e o homem fica em casa e cuida do filho, leva o filho na escola. Trabalha em casa. Fica em casa e cuida da casa, certo? É um trabalho também. Sim, que é um trabalho, certo? E ele sofre muito preconceito. eu já vi Ele isso também. nossa, assim, tipo, ele é o do lar,
é o folgado, Folgado. é o que não trabalha, sabe? O cara sofre muito preconceito. Então tem isso também, Aham. sabe? Às vezes o cara, tipo assim, ele até quer, de repente, adotar uma nova abordagem, mas ele ele fica muito preso também no que os amigos vão achar. Uhum. É que depende de Como quanto... que você vê isso, Tom? É, Também. também é muito... O julgamento social é fácil, né? Todo mundo julga. É. Mas a hora que você põe a conta no lápis, que a mulher ganha 10 mil reais, e se ele for começar a trabalhar com a formação profissional que tem, ele vai ganhar 2 e vai pagar os 2 para colocar na creche, então por que não ficar com ele em casa? Sim. Entendeu? Julgamento social é muito fácil de fazer. Todo mundo julga a família dos outros. E até tem esse preconceito. Mas ninguém tá lá dentro daquela casa para saber o que tá passando entre os dois. Eu toco roda de masculinidades aí no Brasil, algumas rodas eu faço. Não muito no Brasil, mas mais em Curitiba mesmo. E geralmente parece casos de homens que ganham mais que suas esposas. Que ganham menos que suas esposas. E que estão envergonhados por isso. E a gente trabalha isso muito com eles, que não é o quanto você ganha, mas o quanto você proporciona de felicidade. E, para não falar um palavrão aqui, e manda catar coquinho quem acha diferente. Sim. Se fecha no seu globinho. O problema é que, assim, julgar, todo mundo julga. Impossível não julgar. Ah, eu não tô julgando, não tô dando minha opinião. Ah, é só meu ponto de vista, não é um julgamento. Não. É um julgamento. É um julgamento. Né? Pronto. Toda pronto. crítica é um julgamento. Tudo é um julgamento. Tudo que você pensa sobre o outro já tem uma base julgamental. Sim. O que acontece é que, se a gente vai julgar, que a gente aprenda a julgar com amor. Porque ele pode olhar para essa família que você disse e dizer assim, cara, que pai dedicado. Que legal. Cuida da casa. Olha que pai massa, olha o que ele faz. Uhum. Deve ser duro para ele, né, cara? Tipo, ficar em casa, deve ter muito preconceito. Essa empatia social, sabe? Exato. A empatia social vai muito além de colocar os sapatos do outro, vestir o casaco do outro, vai muito além disso. A empatia, ela vai num nível de descobrir o que está acontecendo dentro daquela casa para que aquele homem não consiga ou não esteja trabalhando fora. Sim. Ele é um desempregado? Você sabia que o homem se suicida 4 vezes mais que as mulheres? Sim. Isso não é novidade. É. E a maioria dos suicídios dos homens acontece no 12º mês de desemprego. Sim. Pelo sentimento de fracasso. Então, é muito difícil para o homem ser desempregado ou então, se ele escolher ser dono de casa, sabe? E também é aquela coisa que a gente tem que quebrar esse estigma agora, já que a gente está falando sobre isso. Vamos, bora. Bora lá. Bora lá quebrar os estigmas, é isso. Ah, tá. Ele é dono ou dono de casa, não faz nada o dia inteiro, passa só cuidando da casa. Então, Pô. Instala o caos. Agora fala desse caos que a gente queria, né, Ana? Como é que é instalar o caos de maneira intencional? De maneira intencional. Vamos lá, vamos. Ai, gente. O caos de maneira intencional é o caos básico. Para que você seja percebido como presente. Tem que estar ao... Zente. Tô vendo que alguém leu meu livro completinho. Já. Ai, gente, eu li, mas eu não li só, assim. A pessoa coloca um post-it. Estudou o livro. Não, eu coloco post-it, tem post-it amarelo e tem o post-it rosa, né? Que eles Uhum. têm significados diferentes. É isso. Mas muitas vezes para que a gente possa ser percebido presente, a gente tem que estar ausente. E como é que funciona isso? Provocando caos. Nossa, agora, Tom, você bagunçou tudo na minha cabeça aqui. Você vai dizer. Agora você vai ter que explicar. Agora você vai ter que explicar. Explique-se. Na verdade, você tá fazendo as coisas em casa e aí, tipo, você cansa. E você não aguenta mais fazer. Certo? Mas, se você não faz a comida, ninguém come. E teu marido vai lá, pega uma coisa na geladeira, não sei o quê. Então, você acaba fazendo para dar um jeito naquela situação. Se você não lava roupa, ninguém lava. Então, o teu filho não tem uniforme para a escola. Certo? Que tal a gente provocar um pouquinho de caos? Que tal a gente começar, então, lavar a roupa do filho e sua e deixar o marido sem roupa para lavar? Ai. Que tal a gente provocar um pouquinho de caos? Não passando as roupas do uniforme, mas não passando a camisa dele do trabalho. Sabe aquele caos intencional? Para ele perceber o quanto é cansativo esse trabalho. Outro dia, meu filho fez uma bagunça no quarto, jogou um monte de roupa no chão. E aí, no primeiro dia, eu juntei. Uhum. No segundo dia, eu juntei. Lógico, juntei, mas falei, filho,
você jogou todas as roupas. Hoje o pai vai juntar. Amanhã... O pai vai juntar. O pai deu uma sorte que eu juntei 2 dias seguidos. No terceiro, peguei ele, senta aqui. Agora você vai dobrar roupa uma por uma. Não, pai, eu não sei o que, não sei dobrar. A gente vai aprender. Ótimo, excelente oportunidade. Dobramos uma por uma. Todas as roupas que ele tinha jogado. No final, eu perguntei pra ele, filho, você percebeu quanto tempo a gente ficou dobrando roupa? Sim, pai, meia hora. Então tá bom, filho. A próxima vez que você tirar uma roupa do guarda-roupa, o que você vai fazer agora? Você vai dobrar e vai guardar no guarda-roupa de novo. Não vai, vestiu, não gostou, jogou no chão. Gente, você já livrou muitas mulheres no futuro desse seu filho aí. Desde então, as mulheres do futuro dele já estão te agradecendo. Mais que isso, eu vou no jugular, eu vou no jugular, porque eu falo assim, filho, tá vendo? Ó, o pai é sozinho, cara. Eu tô deixando de fazer o trabalho nesse momento, que o papai tem pouco tempo para fazer. Tô deixando de fazer almoço, no pouco tempo que eu tenho para fazer. Tô deixando de ajudar a tua irmã na lição embaixo que tá me chamando, porque eu tô aqui dobrando roupa com você. Quando você poderia só ter dobrado a tua roupa e colocar de novo. Cara, você precisa participar da casa. A casa é sua. A casa é sua. O guarda-roupa é seu. As roupas são suas. Você é que tem que cuidar delas. Você já tem 9 anos, cara. Autonomia. Palmas. E essa autonomia pro adulto relacionado também é provocar o caos. Porque daí esse adulto vai ver, pô, mas eu não tenho camisa, vai ficar bravo, vai ficar... eu não faço nada o dia inteiro. Uhum. Eu não fiz mesmo. Então, mas não, e pra mulher que trabalha fora também. Nossa. Então essa que continua fazendo, sabe? E para isso tem que ter coragem, né? Porque uma crise, como você falou logo no começo da nossa conversa, né? Tá no fundo do poço. Para sair, tem uma escada a subir, tem um processo. Uhum. E esse processo de mudança, né? Porque eu sempre falo que a família é uma engrenagem, né? Se essa engrenagem não está funcionando para mudar, leva um tempo. Tem um processo para mudar. Não é assim, vai ter uma conversa e vai mudar, porque ninguém muda de uma hora para outra. A gente muda, às vezes tem uma recaída e volta. Por isso que eu falo, o processo educativo, né, ele é demorado e repetitivo, porque pode ser que amanhã o seu filho faça novamente isso, e você vai precisar novamente explicar isso para ele. Vai. E até que vai chegar um momento que ele vai ver, olha, não tem jeito. Se eu deixar no chão, eu vou ter que arrumar. E é muito mais cansativo isso. Sim. E mais que isso, né? Para que toda mudança aconteça, precisa, primeiro de tudo, reconhecer que necessita da mudança. Sim. Sim, primeiro passo. Que vai ser uma mudança para melhor. Né? É que reconhecer que eu preciso mudar, já é um processo de mudar. Uhum. Sim. Mas para reconhecer isso, às vezes não funciona mais com conversa. Você já tentou todas as alternativas. Você já tentou as formas assertivas, né? Eu não quero. Costumam falar. Eu não quero casais brigando. Mas eu entendo que a mulher já tentou conversar. Ela já conversou de maneira harmoniosa. Ela já explicou. Ela já falou que ela está cansada. Ela já está com insônia. Ela está começando a ficar doente. E não há mais o que fazer. Sim. Mas ela ama aquele homem. E ela quer que ele mude. Mas como é que ele faz para perceber essa dor que ela está sentindo? E aí, é um processo. Haja terapia. Provoque o caos intencional. Mas mesmo uma pessoa fazer terapia, Thaís, ela tem que querer mudar. Ela tem que entender que vai sair dessa zona de conforto, que muitas vezes não está tão confortável. Que aí é a ideia, né? Da gente falar do equilibrando os pratos, né? Que prato que você está equilibrando e você não quer mais. Eu acho que o Tom fala, olha, a mulher tem que olhar e falar, esse prato de que eu sou a única responsável pela organização da casa, eu não quero mais. Eu gostaria de trazer uma história aqui para a gente ir para o nosso segmento aqui, para a gente falar sobre empresas. Eu gostaria de contar uma história que é o seguinte, eu trabalhei com uma pessoa, que é uma mulher, que ela é uma pesquisadora, tal, ela tinha que viajar na empresa, trabalhava na multinacional. E assim como o marido também trabalhava em outra multinacional, enfim, os dois tinham vidas corporativas ali muito similares. E como que funcionava na casa dela? Ela tinha um bebê, na época, né, que eu trabalhava com ela, tinha um bebê de 8 meses, tinha uma outra criança de, acho que 4 anos, enfim, 6 anos. E eu via que ela sofria uma pressão, assim, que ela, por exemplo, se ela tivesse que viajar, ela não viajava tranquila para dormir no lugar e voltar no dia seguinte. Por quê? Ela se esforçava, fazia um bate-volta para ter que estar em casa, para ter que estar com o filho. Porque daí existia aquele julgamento, aquela pressão de dentro de casa. Na empresa,
eu via que ela era julgada por ela fazer esse movimento, certo? Dela não, tipo assim, fazer uma viagem mais tranquila, não fazer as visitas, de repente, que precisariam ser feitas, porque ela estava preocupada com o filho, certo? Então, ela sofria o julgamento de dentro de casa e sofria o julgamento na empresa, certo? E aí, um dia, conversando com ela me trouxe o seguinte, que ela dividia as contas com o marido 50%. E aí, eu fiz a seguinte pergunta para ela, tá certo, vocês dividem 50% as contas, beleza. E o cuidado com os filhos e a gestão do lar também é 50%? Uhum. Ai, claro que não. Tá. Vocês ganham igual para dividir 50% do financeiro? Não, ele ganha mais. Beleza. Outra pergunta. Você faz uma atividade física? Você faz alguma coisa para se cuidar? Ah, eu faço, mas eu saio uma vez por semana ou duas, quando dá. Tá, e o seu marido? Ah, ele vai 4 vezes na semana. Então, veja bem. O marido ganha mais, sai 4 vezes na semana para fazer algo por ele, um hobby, um sei lá, qualquer coisa. E ela ganha menos, então ela tem menos dinheiro, menos tempo, e ela é julgada dentro de casa, dentro da empresa. Gente, não dá. Aí, Tom, eu estou trazendo essa questão aqui porque existe um objetivo, até pela ONU, e as empresas estão abraçando isso, que até 2030 existe uma expectativa de 50% dos cargos de liderança estarem ocupados por mulheres. Aí eu te pergunto, como que isso vai acontecer, dada essas configurações nas famílias que a gente tem? Legal essa tua reflexão. Mas sabe de uma coisa, tá? 48% dos lares no Brasil são chefiados por mulheres hoje, tá? Quando eu digo Dos lares? 48% dos lares no Brasil são chefiados por mulheres hoje. O que é ser chefiado por mulheres? As mulheres que têm o maior salário. E elas que pagam as contas. 48%. Se você for para a classe C, D e E, esse número sobe para 80%. Olha que interessante. Se você pegar a classe pessoas de cor negra, se você pegar as pessoas negras, aumenta mais ainda. Então, é um número onde as mulheres já estão assumindo a responsabilidade financeira do lar, mas ainda não são reconhecidas nos seus ambientes profissionais. O que acontece? As empresas costumam dar mais credibilidade, ou seja, mais oportunidades para as pessoas que oferecem mais disponibilidade. As empresas, né, costumam dar mais oportunidades às pessoas que têm mais disponibilidade. E quem é que tem mais disponibilidade? Quem é que pode ficar 10, 12 horas no trabalho? Quem não tem responsabilidade em casa. Quem não tem responsabilidade em casa. Poderia dizer que isso não teria gênero, mas tem. Hoje em dia, os homens ficam mais e as mulheres ficam menos no trabalho porque elas vão para casa para cuidar dos filhos, né? Eu lembro que quando eu fiquei viúvo, eu tive um chefe que chegou para mim e disse assim: "Pô, Tom, mas cara, eu sei que você é solo, cara, mas não tem nenhuma avó para levar no médico. Sempre é você, só você, só você. Cara, são meus filhos. Eu preciso participar da vida deles, cara." Ou aquela brincadeira boba daquele homem que se ausenta por algum motivo também, que é muito preconceituosa, de que foram para um happy hour, os amigos do trabalho. 8 horas eu falo: "Beleza, gente, valeu. Né? Tomei uma cervejinha aqui com vocês, já dei um oi pra todo mundo. Tô indo pra casa." Mas é um pau mandado mesmo. Nossa. 8 horas da noite, como é que pode? Cara, é a expressão que mais fala, né? Cara, este homem tá indo cuidar do que é mais precioso pra vida dele, a sua família. Ele já fez o social. Já tomou ali. E por ele fazer um trabalho que é muito belo, bonito e bacana, que é cuidar da família, ele é julgado como fosse um fraco, alguém que é esculachado pela mulher, que isso, que aquilo. Essa cultura está muito perturbada. Sim. Então, dentro de ambientes profissionais, dentro de ambientes familiares, dentro de ambiente com os amigos, para que a gente consiga mais mulheres no cargo de liderança, a gente tem que começar a olhar que não parar de medir tempo de trabalho versus produtividade. A gente tem que levar a parentalidade, a gente tem que levar a felicidade familiar para dentro das empresas.
Porque hoje, aqui nessa nossa conversa, eu falei daquela mulher que trabalha e pensa em tudo que vai acontecer na casa, certo? Certo. E para que ela seja menos sobrecarregada, o marido dela tem que ser mais participativo. Perfeito. Para que essa mulher produza mais e assuma um cargo de liderança e tenha mais produtividade, tenha mais qualidade no ambiente de trabalho, as questões parentais têm que frequentar as organizações. A equidade parental precisa estar presente para que essa equidade parental ela apoie a equidade de gênero dentro das empresas. Poxa, você tá lendo o meu livro, você tá perfeita, cara. Deixa eu dar palma pra você, cara. Você devorou meu livro. Eu ia falar isso. O termo que eu gosto de usar muito é o termo chamado equidade parental, né? Que é a parentalidade em geral, que é colocar as mesmas responsabilidades para homens e para mulheres no trabalho e na casa. Porque numa casa, se você vai lavar roupa, você vê que você tem que primeiro que separar as roupas coloridas das vermelhas, das brancas, as escuras e tal. Fazer aquela separação. E separar a cama, mesa e banho, né, por favor. Fazer a separação das roupas ali para poder lavar e não manchar. Depois que separa, você vai lavar bater aquela máquina de roupa branca, por exemplo. Depois você bateu essa máquina, se você não põe na secadora, você vai pendurar. Mas só que você vai pendurar, você tem que ver que tem roupa lá. Então você tem que tirar aquela roupa para pendurar essa. E aquela roupa que você pendurou, que você despendurou, você vai ter que guardar no guarda-roupa. Enfim. Existe todo um mecanismo de trabalho, né, nesse lugar. No ambiente profissional, você divide as responsabilidades pelo número de colaboradores para poder entregar a tarefa. No lar, não. Né? Sim. Você elege assim, tem que fazer o relatório da semana, fazer a entrega do não sei das quantas, fazer sei lá, a recontratação do pessoal, fazer o contrato, fazer isso, fazer aquilo. E isso tudo aqui não dá só para essa pessoa fazer. Então vamos colocar mais duas, essa pessoa vai ficar com a parte administrativa, essa pessoa vai ficar com a parte de execução, você elege pessoas, a tua equipe para funcionar e entregar aquela atividade. Departamentos. O departamento. Mas uma casa... Concorda que é preciso olhar para uma casa e pensar que é uma equipe ali também? E quem vai fazer o quê? Um time. Um time, não é? E um time que precisa estar unido, todos pensando em todos. Um time precisa fazer reuniões. Fazer reuniões familiares, não é? Um time precisa escrever... Ata. Data. Objetivo da reunião. Uma vez eu fiz uma reunião familiar em casa, eu fiz ata, fiz todo mundo assinar. Na época, minha mãe estava viva, morava, ela assinou. Ela tinha dificuldade, mas ela chamava Odete, ela pôs o ozinho Ai, que assim. legal. E pensando nisso, né, Tom, de que a gente falou sobre muitas coisas hoje, né? E eu espero que as pessoas aproveitem, porque nós falamos coisas que poderia dar mais 2 horas de conversa. Mas o Tom, né, que hoje ainda vai lançar o livro aqui em São Paulo. Nós temos o lançamento. Nós estaremos aqui para prestigiá-lo, né? E pensando agora, voltando para o Tom, voltando para a sua vida, que prato hoje que você gostaria de não ter que carregar? Que prato que você gostaria de mudar? Ou de cair, assim. Caísse. Pum. Nossa, um prato que eu gostei de cair na minha vida. Olha, essa boa pergunta. Eu não vim preparada para essa resposta. Mas é que sempre tem que ter um elemento surpresa. Esse a gente não colocou para você pensar. Porque... olha, eu faço tudo sozinho há tanto tempo. E eu gostaria de ter que dividir, ter com quem dividir. Sendo bem sincero. Eu estou cansado. Estou exausto, estou há muito tempo fazendo esse trabalho sozinho e eu gostaria de ter alguém para dividir. Porque hoje eu não tenho como deixar nenhum prato cair. Porque todos os pratos, se eu derrubar, vai fazer um barulho. Esse é o prato da lição de casa da escola, é o prato de alimento na geladeira, o prato do alimento... Esses pratos são fundamentais no momento. Seus filhos são pequenos. Seus filhos são pequenos. E o meu prato que eu queria, possivelmente, de poder soltar, deixar cair, eu não vejo aonde, porque não tem alguém que vai recolher esse prato, entendeu? Foi uma pergunta muito honesta, não estava pronto para responder.
Tô aqui tentando imaginar. Mas você não precisa responder hoje. Depois se você Sim, pensa, a gente grava um vídeo e a gente posta tudo para as pessoas verem, né, Ana? Mas eu penso que o que ele está falando é como a maioria de nós às vezes sente. A gente olha todos os pratos e a gente fala assim, bom, eu gosto de todos os pratos, mas às vezes a gente fica cansada. E a gente gostaria de ter mais alguém para carregar alguns pratos junto com a gente. Sim. Não é? Talvez não deixar cair. Mas alguém para carregar junto. Para carregar junto. Né? Que você sinta, porque é isso, né? Que muitas vezes a mulher sente, mesmo casada. Ela sozinha, equilibrando todos os pratos. Você está falando que você se sente equilibrando muitos pratos e que cansa. E eu não tenho como colocar para outra pessoa, sabe? Tipo, não tenho em quem jogar a culpa. Sim. Não tenho como reclamar que eu estou exausto porque a outra pessoa tá faltando, outra pessoa não está sendo participativa. Não tem a outra pessoa. Então, se eu deixar de fornecer alento em alguma área, eu posso deixar as crianças... não posso dizer abandonado, mas deixar faltar alguma coisa para as crianças que é de primordial importância. O que eu tenho feito que pode ser importante para mim é dedicar menos horas estando no Instagram para poder fazer atividade física ou viajar com os meus filhos. Quando eu viajo com os meus filhos, eu posto mínimo, porque eu deixo esse pratinho cair no chão e se arrebentar. Agora achei um pratinho. Aê. Sim, que já dá para fazer. Você consegue que já ver não precisa. Porque as pessoas não têm noção, né, de quanto uma rede social, você ter essa obrigação, por conta que é um trabalho, né, Tom? É o teu trabalho, é um trabalho muito bonito e importante socialmente, mas que cansa. Cansa, expõe e cansa. E então, às vezes eu viajo com eles e eu falo, larga o celular, tipo, não posto nada. Tem dias que também eu fico quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira sem postar, porque eu tô cansado. Sim. Eu preciso respirar. Então, o pratinho do Instagram, às vezes você deixa cair. Então, o pratinho do Instagram, deixa cair. Esse eu deixo. Às vezes eu deixo porque... E zero culpa. Zero culpa, mas daí eu tenho que fazer um trabalho de recuperação, sabe? Sim. Mas tudo bem. E Tom, e por isso a gente quer te agradecer mais ainda você ter aceito o nosso pedido de participar do nosso podcast com toda essa generosidade, trocando ideias com a gente, dando sugestões, porque nós sabemos que o seu tempo é valioso. Você está aqui, você podia estar descansando, mas você escolheu estar aqui e colaborar conosco na nossa missão, que é falar sobre isso, sobre gente, sobre humano, sobre humanidade. Muito obrigada, viu, Tom? Eu que agradeço vocês, meninas. Foi uma honra participar. Pessoal que vai assistir depois também, ouça... compartilhe com as pessoas, siga a gente nas redes sociais com o Papai em Dobro, compre o nosso livro, sigam as meninas. Vamos fazer essa discussão chegar a mais lares possíveis para que a gente leve essa compreensão da felicidade familiar. Precisa passar pelo crivo de uma maior participação masculina e uma abertura, dar uma abertura para esse homem que as mulheres precisam dar. Então, acho que é esse o recado. Muito obrigada, Tom. Obrigado pela tua disponibilidade. A gente ficou muito feliz, né? Muito honrada, né, Ana? Isso aí. De você ter aceito o nosso convite. E parabéns, né? Parabéns pela tua iniciativa, pelo amor que você tem, pelo trabalho que você faz. A gente percebe, né, o quanto que você transborda, né? Obrigado, quanto transcende, né, esse amor que você tem pelo cuidado, pelos seus filhos, pela sua família, e o quanto que você quer dividir e levar isso para outras famílias. Parabéns. Obrigado, gente. Fazer o nosso brinde. Fazer o nosso brinde. Aê! O pessoal de casa também. Queridos ouvintes, muito obrigada. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima.